estudantes, sejam bem-vindos à nossa aula dessa semana. Vocês já me conhecem, eu sou a Prof. Dani. Hoje nós vamos começar a trabalhar a unidade 7 do material de vocês, lá no volume 2. Essa unidade tem como nome a América e seus povos e se refere às civilizações que existiam na América antes da chegada dos europeus aqui, ok? Então, para que a gente inicie a aula, pegue seu material didático, pegue seu livro de atividades, seu caderno para realizar as anotações e vamos lá, já vamos iniciar esse conteúdo. E para iniciar esse conteúdo, vamos problematizar algumas questões, ok? Quando a gente fala de história da América, o que vem na cabeça de vocês? Vem as civilizações indígenas que viviam aqui, outras civilizações anteriores à chegada dos europeus, ou imediatamente vem a vocês a história a partir das colonizações e a partir das colônias europeias? Pensem um pouquinho, respondam aí, não precisa falar pro irmão, pra mãe, pro pai, respondam só pra vocês mesmo e comecem a refletir sobre isso, né? Existe uma história das civilizações que viviam na América antes da chegada dos europeus e que foram dizimadas, né? Com os processos de colonização que foram, sim, processos bem violentos. E aí é sobre isso que nós vamos falar hoje, é sobre isso que essa unidade do livro de vocês fala, tá? E vamos problematizar um pouquinho essas questões. Quando Cristóvão Colombo chega até a América, vem lá da Europa e vem até a América aqui, né? Atravessa o oceano, ele é amparado, é motivado pelas ideias de um matemático que vivia aí no mundo antigo chamado Ptolomeu. Já ouviram esse nome, né? Ptolomeu era um matemático e ele pregava a teoria de que se você poderia chegar ao Oriente saindo da Europa, poderia atravessar todo o mar navegando e chegar até o Oriente. Essa era a teoria de Ptolomeu. Cristóvão Colombo acreditava na mesma coisa e pregou, né, essa teoria, tanto que se jogou aos mares para que conseguisse alcançar as Índias, que eram os objetivos dele. Tem outras teorias, tá, dizendo que Cristóvão Colombo já sabia que existia um continente, já tinha hipóteses de que poderia haver um outro continente aqui, tá? Mas enfim, são diversas teorias. Aqui vamos trabalhar com essa hipótese de Ptolomeu, né? Com Cristóvão Colombo, baseado aí nas ideias de Ptolomeu. Então, quando Cristóvão Colombo se lança aos mares, objetivando chegar às Índias, e até por isso que os indígenas têm esse nome, né? Porque eles chegam aqui pensando ser as Índias, portanto, os habitantes desse local seriam os indígenas, daí que vem o nome. Quando eles chegam nessa região, ela não estava inabitada, né? Existiam civilizações muito ricas, inclusive aqui, ricas em cultura, ricas em conhecimentos matemáticos, conhecimentos sobre os astros, sobre o universo, conhecimentos religiosos, com formas de organização política, de organização econômica, tá? E aí, quando os europeus entram nesse continente, né, na América, eles encontram essas civilizações, tá? E aí eu peço que vocês abram, para que a gente analise junto, o mapa presente lá na página 34 do material de vocês. Vou colocar aqui na tela para que a gente observe junto também esse mapa, tá? E aí, gente, basicamente, ele vai mostrar pra gente as civilizações que existiam no que nós chamamos de América, os povos pré-colombianos, a América pré-colombiana. Pré-colombiano por quê? Colombo antes de Colombo, né? Antes colombiana de Colombo, antes da chegada de Colombo. Assim como a história do Brasil, antes da chegada de Cabral, é chamada de pré-cabralina, justamente por conta de ser antes da chegada de Cabral, tá? Então esse mapa fala sobre esses povos pré-colombianos e ali tem algumas descrições, por exemplo, ele fala do Brasil, né? Olha a quantidade de povos que existiam. Ali tem os astecas, maias, incas, um pouco mais conhecidos, né? E aí tem toda essa divisão ao longo de toda a América. E aqui há algo importante de pontuar. Quando os europeus falam indígenas, eles tiram a subjetividade que esses povos tinham, tá? Esses povos não são todos iguais, obviamente, né? Um continente muito grande e cada povo tinha suas características particulares. Esse mapa demonstra justamente isso pra gente. É um erro não, é até uma tentativa da Europa em querer homogeneizar esses povos, né? E aí tem questões de genocídio, de violência, como eu citei ali no começo da aula pra vocês, mas é justamente isso que eu quero trazer com o mapa pra vocês, pensar que esses povos não eram todos iguais, eles eram chamados de indígenas, todos eles, pertenciam ao mesmo continente, mas cada um tinha sua própria história. Hoje nós vamos falar especificamente sobre os astecas.
Mas nas próximas aulas nós vamos trazer os maias, os incas, pensar sobre os povos do Brasil e aprofundar esse conteúdo. Beleza, gente? Então, pensando aí justamente nos astecas, vamos falar um pouquinho sobre a organização dos astecas, onde eles estavam, quais as principais características políticas, religiosas e econômicas. E aí, nós vamos partir para alguns exercícios aí da live de revisão. Então, vamos lá, estudantes, vamos pegar esse mapa de novo. Procurem no mapa aí para mim onde estão os astecas. Observem que ali na região do México tem uma cor que é mais cinzinha. Pesquisem aí na legenda no mapa de vocês. Essa região do México era localizada os astecas. Os astecas decidiram se fixar nessa região e construíram a sua civilização a partir da cidade de Tenochtitlan, que era a cidade que eles iniciaram a construção da civilização, né, asteca. Porque, segundo a lenda asteca, os deuses falaram para os astecas que eles deveriam fundar a cidade onde eles observassem um cacto, e sobre esse cacto teria uma águia, e esta águia teria uma serpente na boca. E foi justamente nessa região que os astecas observaram essa cena e se fixaram, construindo a região de Tenochtitlan. Isso justifica, inclusive, que essa cidade fosse construída sobre um terreno pantanoso, né? Um terreno que era muito úmido porque tinha um lago presente ali, né? Então, é justamente isso que justifica. Por quê? Porque, poxa, se eu vou escolher uma região para me fixar, eu vou escolher uma região que seja mais fácil de realizar as minhas construções. Um terreno úmido, um terreno baseado num lago aí que tem abaixo de si um lago, não é um terreno fácil de se construir, né? Então, é justamente esta lenda religiosa que justifica aí a escolha dos astecas por essa região, tá? O chefe dos astecas, que eu vou até ler o nome dele para vocês aqui, que eu ainda não aprendi a falar, astequês, tá? Brincadeira, esse idioma não existe, mas não aprendi a falar ainda, então não sei falar de cor para vocês. Mas o nome dos chefes aí, o chefe dos chefes, né, dos astecas é o Tlatoani. O Tlatoani é um chefe tanto militar, tá, quanto um chefe político aí. Logo abaixo do Tlatoani, na organização do povo asteca, estão os sacerdotes e os guerreiros, né? O que é muito comum nessas civilizações antigas. Por quê? Porque tanto a guerra é importante como uma forma de fixar territórios, quanto a religião é importante, porque a religião é baseada na natureza, é baseada em aspectos da natureza. Assim como lá no Egito, né? Nós temos o deus Ra, que é o deus Sol, temos os deuses com cabeças de animais, né? Tudo isso por quê? Porque a religião é baseada em aspectos da natureza e na natureza. Com os astecas tem algumas coisas semelhantes. Então, os sacerdotes estão muito próximos aí do Tlatoani, que é o chefe, junto com os guerreiros, porque o Tlatoani sendo o chefe, os guerreiros e os sacerdotes conseguem construir uma tríade que sustenta o poder, né? Sustenta esse governo, né? Uma forma desse governo de se justificar religiosamente a partir de guerras, conquistas de territórios e ter um chefe aí, uma representação política de toda essa centralização. Beleza, gente? Bom, além disso, nós temos também artesãos camponeses escravizados. Os escravizados aqui, eles vinham tanto dessas guerras, aí a importância também dos guerreiros, e vinham também de pessoas que se endividavam com o tempo e não tinham como pagar essas dívidas, né? Então temos esses dois caminhos que levam alguém a ser escravizado na sociedade asteca. Um detalhe importante aqui dos escravizados, gente, é o seguinte: na religião asteca, o sacrifício humano era uma realidade, até porque os deuses, eles aprovavam esse sacrifício humano. Os próprios astecas, para eles, era um elogio, né? Era um orgulho você ser sacrificado para um deus, né? A gente pode observar isso e achar estranho, mas tomem muito cuidado. Não podemos olhar para o passado com os olhos de hoje. Não podemos ver o passado com os valores que temos hoje. Essa civilização tinha suas próprias crenças, tem a sua própria realidade que está lá no passado. Nós não podemos olhar e falar, isto é errado. Tem uma palavra, né, que até denomina essa ação. Chamamos de anacronismo. Quando você olha para o passado com os olhos que você tem hoje. Então, cuidado ao julgar esta civilização. Beleza, gente? Então, o sacrifício humano é uma realidade nessa civilização e os guerreiros, por vezes, eram sacrificados. Inclusive, algumas guerras foram motivadas justamente pela busca dos astecas de conseguir pessoas para serem sacrificadas nos rituais para os deuses, tá, gente? E aqui, quando a gente fala um pouquinho sobre a alimentação asteca, os deuses aparecem de novo. Percebam como a religião é importante, né? Por quê? O principal consumo deles, tá? O peixe e o peru, que era uma carne consumida ali. O peixe, porque
uma região, né, de muita água, era algo que era facilitado de ser consumido e era uma realidade, estava muito próximo o consumo de peixe ali. Mas o milho é uma das bases dessa alimentação, né? Inclusive hoje comida mexicana, né? Os astecas estão na região que hoje é o México, né? E isso faz com que algumas tradições fossem levadas durante o tempo, né? Os quesitos geográficos dessa região, as condições geográficas dessa região, permitem que a plantação de milho ali seja próspera. Até hoje o consumo de milho é muito próspero no México. E aí é justamente essa a base da alimentação aqui. Mas é baseada na religião porque os próprios deuses consumiam milhos, né, nas lendas astecas, e isso fazia com que a população também consumisse o milho, fazia com que isso fosse a base, né? A pesca de peixes, a colheita dos milhos e a criação dos perus. Além dos artesãos aí, dos camponeses, temos os comerciantes que comercializavam esmeraldas, ervas medicinais, peles, né, de animais que eram utilizados como roupas. Os comerciantes, aí, artesãos, camponeses eram a base da movimentação econômica, mas tinha um imposto, que até tem um outro nome aqui, difícil de falar, né, que são os calpisqui, que são os impostos. Os impostos, eles eram cobrados justamente como uma forma de manutenção do governo, né? Então, eu cobro esses impostos e eu faço com que o governo seja estabelecido economicamente. Os comerciantes também têm um papel importante nisso, né? Visto que eles fazem que essa circulação de bens sejam muito grande dentro do Império Azteca. Os comerciantes também têm um nome difícil aí, os comerciantes são chamados de pocheteca. Vocês não precisam decorar esses nomes, tá, gente? Eu falo pra vocês aqui porque são nomes interessantes, até da gente perceber a língua aí, esses quesitos linguísticos, tá? Mas não é necessário que vocês decorem, é importante que vocês compreendam esse conteúdo. Beleza, gente? Bom, então para finalizar o que nós estamos falando aqui nessa aula, vamos citar um pouquinho da religião. Como eu falei para vocês lá em cima, o sacrifício humano é muito utilizado na religião e segundo a religião asteca, o mundo ele foi criado 5 vezes, os seres humanos foram criados 5 vezes e nas 5 vezes nós demos errado, só a partir das 5 que nós demos certo, né? Então eles acreditam que os deuses tiveram essas várias tentativas de criação dos seres humanos. Na última tentativa deu certo e eles criaram os seres humanos através dos ossos de todos os humanos criados nessas 5 vezes que não deu certo. Então eles pegaram esses ossos desses humanos, mas colocaram sangue dos deuses. E assim é que foi criado, né, a humanidade segundo a religião asteca. Abram um esquema do livro de atividades de vocês, tem um esquema bem interessante para falar sobre essa religião lá na página 15. Vou colocar aqui na tela para vocês também. Vamos ler juntos esse box. Ele diz: os sacrifícios humanos eram comuns entre os astecas, entendidos como práticas religiosas que alimentavam o funcionamento do universo e agradavam os deuses, como é possível observar na imagem. Os sacrifícios aconteciam em diversas ocasiões. Algumas guerras se davam em razão da busca de prisioneiros por esses rituais. Até citei para vocês, né, que algumas guerras foram motivadas por isso. Observem aqui o sacrifício humano, né? Então tem o Deus ali e tem os seres humanos com partes, né, realizando esse sacrifício, realizando essa oferenda aos deuses. Beleza, gente? As pirâmides também eram muito utilizadas para isso, né? Também tivemos pirâmides aqui, tá? Na América. São pirâmides diferentes, distintas. Tem até imagem da cidade de Tenochtitlan aí no livro de vocês, tá? E ela cresceu justamente dominando outras regiões com essa expansão aí territorial. E a cidade de Tenochtitlan tem uma pirâmide central. Essa pirâmide era onde aconteciam principalmente esses rituais religiosos. Ok, gente? Bom, a nossa aula de hoje é isso, mas não acabou. Temos 2 exercícios para resolver nessa aula, tá? Peço que vocês realizem o exercício de número 3, lá na página 17 do livro de atividades de vocês, e o de número 4, que tá lá na página 18, uma página depois. Vou colocar aqui na tela para que vocês vejam quais são. Resolvam esses exercícios, porque nós vamos nos encontrar de novo na live dessa semana para resolvê-los. Beleza, gente? Então é isso, bons estudos e até a live de revisão!